Olá, boa noite, bem-vindo ao JG. Pode chegar que tem muitas notícias para você e eu já começo te contando que a Justiça decidiu que o terminal de integração da Praia Grande não vai ser interditado totalmente. 2 plataformas vão ser isoladas enquanto passam por reestruturação. E veja também. 98 municípios do Maranhão vão receber apoio das tropas federais para garantir a segurança no dia das eleições. Novo laudo de balneabilidade da Secretaria de Estado de Meio Ambiente. 22 pontos estão impróprios nas praias da região metropolitana de São Luís. Administradoras de cemitérios esperam queda do número de visitantes no dia de finados por conta da pandemia e adiantam que não vai ter programação diferenciada para a próxima segunda-feira. Com a visitação pequena por conta da pandemia, as pessoas estão tendo uma conscientização muito grande nesse sentido. E acabou o impasse sobre o terminal de integração da Praia Grande. Ficou definido aí que a estrutura não vai ser mais totalmente interditada, mas apenas 2 plataformas que precisam passar por reformas que, segundo o laudo da Defesa Civil, oferecem riscos aos passageiros que aguardam pelos coletivos. A decisão foi tomada hoje em audiência na Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís. O município defendeu a interdição parcial do terminal, o que já estaria em execução nas plataformas alvos da ação. O meu opinamento, em cima do laudo do Pompeiro, em cima do laudo da Defesa Civil, em cima do que eu olhei lá no terminal de integração, ele necessita, sim, continuar com esse isolamento que a gente está fazendo do acesso dos usuários, dos passageiros, e que a reforma continue antes do período chuvoso. O Corpo de Bombeiros Militar pontuou sobre diversas falhas identificadas, que precisam ser imediatamente corrigidas. Mas também defendeu a tese de que a interdição parcial feita é suficiente. E nós iremos, aí é uma palavra minha, enquanto comandante, enquanto guarda-civil estadual, nós iremos acompanhar diariamente os trabalhos que vão ser feitos, porque nós entramos também para dar esse apoio, e aí nós temos interesse de que seja executado de acordo com aquilo que nós apontamos. A gravidade do assunto pôde ser sentida durante toda a audiência. O juiz Douglas de Melo Martins deixou isso claro ao cobrar tanto do Estado como do município uma posição sobre a real situação do terminal de integração da Praia Grande. Ouvi todos e a posição foi uniforme de todos, sem exceção. Os engenheiros da empresa, do consórcio, sustentaram que não há risco, interditado parcialmente como está, não há risco para as pessoas. Defesa Civil Municipal sustentou o mesmo ponto de vista. Defesa Civil Estadual, também o mesmo ponto de vista de que as pessoas podem continuar transitando no terminal interditado parcialmente. E por esse motivo, resolvi manter a interdição parcial e não total do terminal. Bom, é isso mesmo, tinha que chegar realmente uma definição, porque a gente sabe quem que sai perdendo aí com isso, né? É sempre o cidadão, o passageiro do transporte público. Mudar de assunto, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente apresentou um novo laudo de balneabilidade. 22 pontos estão impróprios na região metropolitana de São Luís. Sobre as praias de São Luís e região metropolitana, um diagnóstico. 22 pontos impróprios para banho. A questão maior chama-se a questão dos efluentes que são jogados diretamente no mar. Os irregulares, principalmente os irregulares que são colocados no mar, eles são os causadores principais. De tudo isso, a questão natural, por conta disso, é essencial para que nós tenhamos uma balneabilidade melhor. A avaliação da balneabilidade voltou a ser semanal e realizada pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Naturais em agosto, após ter sido suspensa em março devido à pandemia do novo coronavírus.
Segundo o secretário, as ações para a recuperação de outros pontos do litoral da Grande Ilha continuam em acompanhamento e a ajuda e consciência dos banhistas e frequentadores é essencial. No momento que nós constatamos alguma irregularidade, algum empreendimento, ou um prédio, um condomínio, ou alguma loja, nós notificamos ela quando ela diz que possui algum tipo de estação de tratamento, ou nós multamos quando nós observamos que o descarte dela é irregular. Aqui na Praia de São Marcos, próximo à 2ª Companhia de Bombeiros Marítimos, é um dos pontos que também está considerado impróprio para banho, segundo a demarcação. Outros 21 pontos, que compreendem as praias de São Luís e região metropolitana, também receberam esse diagnóstico, segundo a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Naturais. Segundo o porta-voz do governo, outras demarcações como essas serão colocadas ao longo das praias que estão consideradas como reprovadas para banhistas. E mesmo nesse local demarcado como impróprio para banho na Praia de São Marcos, há ainda quem se arrisca e decide entrar no mar. A proposta do governo é de que outras identificações como essa sejam colocadas em todos os pontos poluídos para uma maior conscientização da população. Então é um trabalho em cadeia, coletivo, com a polícia, com a Secretaria de Meio Ambiente, com a Companhia de Água e Esgoto, que vem fazendo trabalhos de aprimoramento das regiões, das ETs e de outras grandes obras que possam impactar diretamente na modalidade das praias. E chegou a hora do intervalo, mas eu volto para te contar sobre o envio de tropas federais para reforçar a segurança nas eleições e também aí as candidaturas indeferidas. Como é que vai ficar a situação dos candidatos? A gente te conta já já. De volta para te contar que mais de 10 mil candidaturas no país estão indeferidas após a análise da Justiça Eleitoral. Aqui em São Luís, nós até mostramos isso aqui no JG, foram 39 candidaturas a vereador indeferidas. A maioria porque deixou de cumprir com algum requisito legal. Dados do Tribunal Regional Eleitoral, TRE, mostram 25.602 pedidos de registro de candidatura. O TRE ainda não tem consolidados os números de candidaturas indeferidas, mas de acordo com o diretor-geral do TRE no Maranhão, são vários os motivos para uma candidatura ser indeferida. Inelegibilidade, ausência de filiação partidária, ausência de desincompatibilização em tempo hábil, ausência de documentação indispensável quando da propositura do registro de candidatura, são 4 dos principais motivos pelos quais uma candidatura pode ser indeferida pelo juiz. Ainda que haja uma orientação por parte do TRE Maranhão, pode acontecer de o candidato não apresentar alguma documentação indispensável para o registro de sua candidatura. Pode acontecer do candidato eventualmente esquecer de uma documentação indispensável e o próprio TRE, a própria legislação e resoluções específicas do Tribunal Superior Eleitoral regulamentam toda a matéria que diz respeito ao pedido de registro de candidatura. Nesses casos, quando acontece de a candidatura ser indeferida, o candidato pode recorrer. Basta o candidato identificar o motivo do indeferimento. Sem nenhum problema. O candidato que tiver sua candidatura indeferida, o seu pedido de registro de candidatura indeferido na zona, ele pode se valer do recurso apropriado para o Tribunal Regional Eleitoral, que vai reapreciar a matéria. Bom, e esse assunto continua em pauta aqui no JG. Para falar mais sobre candidaturas indeferidas, a gente recebe aqui no estúdio o advogado eleitoral Sérgio Melo. Boa noite, doutor. Bem-vindo aqui ao JG. Boa noite, é um prazer estar aqui de volta. Bom, esclarece logo para a gente a diferença aí entre indeferimento, impugnação. A impugnação é a ação, né? Quando o Ministério Público ou qualquer cidadão entende que há algum requisito de elegibilidade que não é preenchido pelo candidato, ele entra com a chamada impugnação de registro eleitoral, que é essa ação que está sendo discutida agora no momento. O indeferimento é quando, após avaliar os requisitos, após avaliar ali o processo, o juiz, no caso, como é eleição municipal, o juiz de primeiro grau da zona eleitoral, ele entende que aquele candidato não preenche os requisitos de elegibilidade e ele indefere o pedido de candidatura. Que são esses 10 mil casos aí que acabaram de mostrar no Brasil todo. Exatamente. Bom, aqui em São Luís são 39 candidaturas a vereador também nessa situação.
Depois que sai esse resultado, que há o julgamento da Justiça Eleitoral, qual é o próximo passo? O candidato pode continuar em campanha? Não, o próximo passo é como o doutor Gustavo Vilas Boas acabou de explicar na matéria, ele pode recorrer. Existe um recurso, que é chamado recurso inominado, que ele recorre para o TRE para demonstrar que ele preenche sim os requisitos, ao contrário do que decidiu o juiz na primeira instância. Então ele vai recorrer, enquanto ele recorre, enquanto ele não é julgado, ele vai poder continuar fazendo os seus atos de campanha, vai continuar a fazer efetivamente a campanha, só que isso tem algumas consequências. A primeira consequência é que ele pode, indeferido, ele não recorrer e desiste, sai. Ele pode continuar na disputa, ir até o final e chegar a ser votado, como já aconteceu no Maranhão em algumas oportunidades. Relembra que a eleição de São José de Ribamar e a eleição de Bacabal em 2016, esse candidato é votado, só que pela candidatura dele estar impugnada, ser considerada impugnada depois pelo TRE ou até mesmo pelo TSE, lá em Brasília, os votos que forem dados para aquele candidato vão ser anulados e vão sair daquela contagem de votos válidos. E tem também uma terceira hipótese, que é ainda mais grave, é quando o candidato concorre, é votado, é eleito, só que a decisão sai depois da diplomação e em razão da futura decisão judicial, que vai realmente declarar que ele não é elegível, não era elegível, o diploma dele será cassado e ele vai sair do cargo. Doutor, e como é que fica a situação do eleitor nesse caso, né, que pretende votar naquele candidato, ele está nessa situação ainda pendente? Exatamente, é uma situação de confusão, é uma situação que infelizmente acontece, inclusive... Falta celeridade da justiça? Falta um pouco de celeridade, falta um pouco inclusive de bom senso e de espírito cidadão e democrático para quem faz as impugnações e para quem é impugnado. Porque muitas vezes adversários políticos usam essa impugnação justamente para criar mal-estar no eleitor do seu adversário, ou então muitas vezes o candidato sabe que ele não preencheu os requisitos, ele sabe que é inelegível, mas ele vai para as urnas e confunde você, eleitor, por interesses, enfim, que não são muito republicanos, digamos assim. Existe a possibilidade também, no caso de substituir? Não existe mais, por quê? O prazo de substituição é 20 dias antes da eleição e venceu segunda-feira, dia 26. E poderiam, alguns que já estavam impugnados, optaram por substituição, ok, substituíram, segue o caminho. Só que alguns que já haviam sido impugnados, ainda assim, eles insistiram em entrar com recurso e concorrer, como se chama no jargão político, digamos assim, concorrer sob júdice, que é justamente esses candidatos que, tendo já uma impugnação deferida pela Justiça de primeiro grau, eles preferem ajuizar um recurso e, na pendência do resultado do recurso, eles continuam na campanha, eles vão ser votados. E as consequências são as casos que eu te disse, ele pode ser impugnado no dia, sair a decisão no dia, ou poucos dias depois, ou antes da diplomação, e aqueles votos vão ser considerados nulos, não entram naquela conta de votos válidos. Viram votos, literalmente, aqueles votos nulos, quando a pessoa vai lá e vota um número errado e o voto é nulo. O voto de todos esses cidadãos que votaram naquele candidato impugnado vão ser declarados votos nulos e a partir dos votos válidos vamos saber quem de fato será o eleito. De uma certa forma isso traz um pouco de instabilidade, né, nessa disputa? Completamente, é uma instabilidade, é uma agressão à vontade do eleitor, porque querendo ou não, o poder soberano é o poder do povo. E quando alguns políticos usam essas impugnações ou eles insistem em candidaturas que eles sabem que não tem um futuro, não tem uma prosperidade jurídica, isso vai refletir, mais uma vez, em ludibriar o povo e usar o povo como massa de manobra. Doutor, eu fico imaginando o seguinte, esses candidatos podem recorrem, mas a gente está bem em cima aí das eleições até sair esse resultado, né? Exatamente, é como eu te disse, o que vai acontecer muito candidatos que serão impugnados, de fato, 2, 3 anos depois da eleição, vão perder um mandato 2, 3 anos depois de já eleito. São essas confusões que se vê aí. O prefeito foi cassado, aí veio uma liminar, o prefeito voltou. Entre muitas confusões, algumas delas estão ligadas já nesses processos aqui de impugnação de candidatura. Bom, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui e já te espero para uma próxima, tá? Tudo bem. Obrigada, boa noite. Estou à disposição.
98 cidades do Maranhão vão ter a segurança reforçada nestas eleições. O Tribunal Superior Eleitoral atendeu aos pedidos de apoio feitos pelos tribunais regionais eleitorais e também pelos governos dos estados. Para o primeiro turno aí, marcado para o dia 15 de novembro. Todo mundo já sabe, né? O primeiro dia. Bom, a presença das Forças Armadas seria para garantir a ordem e a tranquilidade no dia da votação, além, claro, de assegurar o cumprimento de determinações legais do pleito eleitoral. Não é a primeira vez que tropas federais são enviadas aos municípios em dia de eleição. Olha só, desde 2016, o tribunal aprovou o pedido de envio a 14 estados. Agora você acompanha aí a agenda de atividades de campanha dos candidatos à Prefeitura de São Luís na tarde e noite de hoje. Bira do Pindaré, do PSB, à tarde participou de webinário em defesa da educação em São Luís e caminhada no bairro Santa Efigênia. E à noite tem reunião com lideranças no bairro Cidade Olímpica. Duarte Júnior, do Republicanos, à tarde participou de webinário em defesa da educação de São Luís e fez caminhada no bairro Coroadinho. À noite, o candidato tem inauguração do comitê de vereador no bairro Coab e depois reunião no Residencial Primavera com o candidato a vereador no bairro Vila Embratel. Eduardo Braide, do Podemos, à tarde fez caminhada no bairro João Paulo e encerra a agenda com o encontro com candidatos na coligação para Frente São Luís à noite. Franklin Douglas, do PSOL, à tarde gravou podcast para o canal Oi Franklin, programa de TV, e fez panfletagem na Rua de Santana. No fim do dia, participou de encontro com o Fórum Estadual da Educação. Hertes Dias, do PSTU, à noite participa de webinário em defesa da educação em São Luís e depois tem live para jornal. Geisael Marques, da Rede, à tarde visitou o bairro Bom Jesus e à noite concede a entrevista para emissora de rádio e depois participa de live em rede social. Neto Evangelista, do DEM, à tarde concedeu entrevista em programa de TV e à noite tem reuniões com o candidato a vereador no bairro Coroadinho e com representantes do movimento de lutas urbanas no bairro João de Deus. Rubem Júnior, do PCdoB, à tarde fez caminhada na Rua Grande e à noite participa de ato de apresentação do projeto da Federação Bumba Meu Boi na Avenida dos Holandeses e de plenária de candidato a vereador no bairro Vila Palmeira. Silvio Antônio, do PRTB, à tarde gravou material de campanha e à noite participa de reunião com apoiadores do bairro de Fátima. Iglesias Moisés, do PROS, à tarde gravou o programa eleitoral. Você viu aí a agenda dos candidatos à Prefeitura de São Luís e agora uma outra agenda, a visita do presidente Jair Bolsonaro ao Maranhão, marcada para amanhã, quinta-feira. Segundo a agenda oficial do presidente, pela manhã está prevista uma visita técnica às obras de restauração da BR-135 entre São Luís e Bacabeira. E à tarde está prevista uma visita ao Panelódromo em Imperatriz, na Praça Tiradentes, que fica bem no centro da cidade. E você que está acompanhando aí todos os dias as nossas sabatinas da TV Guará, presta atenção. Hoje não teremos a apresentação do programa. É que seria a vez do ex-candidato Carlos Madeira. E lembrando aí que ele desistiu de concorrer à Prefeitura de São Luís depois das reuniões que definiram as datas das entrevistas aqui na TV Guará. E a direção de jornalismo preferiu por não alterar a agenda dos outros candidatos e, portanto, hoje não terão as sabatinas, mas amanhã estão de volta. O candidato sabatinado de amanhã pelo time de jornalistas vai ser Geisael Marques, da Rede Sustentabilidade. E daqui a pouco, como vai ser a visita aos cemitérios no dia de finados, aí em momento de pandemia, é preciso se planejar para evitar aglomeração. A gente te mostra tudo isso depois do intervalo, que é bem rapidinho. Eu estou aqui te esperando. À 00:30 tem baixa-mar com 0,8 metro. Pela manhã, às 6h27, tudo muda, com a praia-mar de 5,3 metros. Ao 12h45, a baixa-mar volta, agora com 0,8 metro. E a quinta-feira termina com praia-mar de 5,6 metros, que começa a partir de 18h42.
Na próxima segunda-feira é dia de finados, dia de movimentação intensa nos cemitérios da cidade. Mas em momento de pandemia, alguns cuidados precisam ser redobrados para evitar a aglomeração. As administradoras já confirmaram que não vai ter horário estendido e nem guias para a localização de sepulturas. O dia 2 de novembro, que é considerado como o Dia dos Finados, não é um dia fácil para muitas famílias que ainda sofrem a perda dos seus entes queridos. Ainda mais depois da pandemia do coronavírus, onde o número de mortes pela doença está sendo em um ritmo tão acelerado que só o Brasil já registra mais de 150 mil mortos, sendo mais de 4 mil só aqui no Maranhão. Os cemitérios, que eram ambientes cheios nesse dia de consagração aos mortos, neste ano tem a expectativa de um número mais reduzido na movimentação, segundo o diretor deste cemitério público. Na verdade, vai correr tudo normal, como sempre ocorreu. O que tem de atípico nesse dia é exatamente a abstenção dos visitantes por conta do estado de pandemia que está decretado. Com as visitações bem tímidas, mesmo nesses poucos dias que antecedem a data de finados, nenhuma programação especial. A exemplo do horário que não vai ser estendido e nem feita nesse dia localização de sepultura. Neste momento, hoje, nesse ano, a coisa está tranquila e o cemitério está agindo normalmente como está nos dias anteriores. Com a visitação pequena, por conta da pandemia, as pessoas estão tendo uma conscientização muito grande nesse sentido. Esse cemitério é um dos mais antigos e mais tradicionais do estado. E no período de maior pico da pandemia, chegou a registrar, junto com outros 8 públicos, mais de 35 sepultamentos dia. É isso aí, o Jornal da Guará de hoje fica por aqui. Lembrando que hoje não vamos ter as sabatinas Guará, que amanhã estão de volta aí entrevistando o candidato à Prefeitura de São Luís pela Rede Sustentabilidade, Geisael Marques. E eu fico por aqui desejando a você uma ótima noite de quarta-feira, dizendo que o JG volta amanhã, viu? Às 18h30 e eu vou estar aqui te esperando. Obrigada, tchau.